Já faz alguns anos que eu tenho passado por um processo profundo de cura. Quem conhece a minha história sabe que não foi uma história fácil, assim como de milhares e milhares e milhares de pessoas. Mas eu carreguei comigo muitas dores, muitos anos da minha vida. E com essas dores, algumas reações na minha forma de viver. O Espírito Santo me pontuou algo que eu quero compartilhar com você, que eu precisava ser curada. Eu não tinha condições de ser serva de ninguém, nem da minha casa, nem dos meus filhos, nem de mim mesmo. E em certa ocasião, o Santo me mostrou. Ele nos mostra, ele nos revela aquilo que está lá dentro. Eu não tinha condição de saber, mas o Espírito Santo me revelou. Em uma situação, eu estava no mercado e vi uma mulher olhando um objeto, um alimento. E eu ia comprar também esse alimento, por isso eu estava ali. E ela olhava e calculava, e aquilo me chamou a atenção. E eu perguntei para essa mulher se ela não estava encontrando o que ela precisava. E ela relatou para mim que ela precisava comprar para os filhos dela chocolatado, mas que o dinheiro que ela tinha não dava. E eu também tinha ido comprar um achocolatado para os meus filhos. E eu me lembro que naquele momento eu me compadeci em pensar que aquelas crianças não teriam um achocolatado. E peguei o dinheiro que eu tinha, né, e virei para ela e falei assim: olha, toma, compra o achocolatado, compra desse aqui, ó. E apontei um que eu acredito ser o melhor. E eu lembro que ela pegou, feliz, virou as costas e saiu andando. E eu fiquei ali, olhando pro achocolatado, que eu ia levar para meus meninos. E naquele momento eu peguei o mais barato, porque eu queria economizar. E o Espírito Santo bradou em meu coração: você consegue dar para uma pessoa que você não conhece, para crianças que você nunca viu, o melhor, e vai levar para os seus filhos o mais barato. Eu confesso que aquela pergunta do Espírito Santo naquele momento me chacoalhou por dentro. Eu não tinha condição de servir os meus filhos como mãe, nem de servir a minha casa. E o Senhor precisava alinhar. Eu precisava ser de verdade, assim como a palavra dele me ensina, ser sincera nos meus caminhos. Em uma segunda ocasião, eu estava lavando a louça e de repente o meu filho, brincando comigo, chegou e disse: mãe, faz um lanche aí pra mim. E eu virei pra ele e disse: não, de jeito nenhum. Você que vai fazer um lanche pra mim e pra você. E naquela hora, o Espírito Santo bradou no meu coração. E ele me perguntou: filha, quais são as lembranças que você tem da sua infância, da sua mãe, a respeito de lanche de cuidado? E eu confesso que eu sou apaixonada pela minha mãe. Mas ela também não teve direção do Senhor. Ela não tinha condição de servir nessa totalidade que o Espírito Santo me ensinou. E nas minhas lembranças, eu não me recordo de ver a minha mãe fazendo lanche, colocando uma mesa, buscando remédio. Ela não tinha condição para isso. Ninguém nunca ensinou ela a fazer. E o Espírito Santo me perguntou naquela hora: são essas lembranças que você quer deixar? Eu me emociono, porque quando o Espírito Santo nos ensina, chacoalha a nossa estrutura. E naquele momento, eu pensei e falei: não são essas lembranças que eu quero deixar para os meus filhos. Eu quero que eles olhem para trás e se lembrem que eu era uma serva. Essas duas situações me mostraram o quanto eu era deficiente em servir a minha casa, a minha família. E o Espírito Santo foi conversando comigo e me convencendo de que eu precisava mudar. E que ainda tinha tempo de mudar. E eu decidi mudar. E eu comecei a servir a minha casa. E não foi fácil. Nunca é fácil mudar hábitos, ainda mais hábitos que não foram lhe ensinados. Mas esse vídeo é para te dizer que é possível. O Espírito Santo, ele é extraordinário em nos mostrar o caminho, em nos convencer, como homem nenhum jamais poderá convencer. Então essa palavra é para dizer: o Espírito Santo nos cura de dentro para fora e nos faz ser capazes de ser aquilo que nós jamais pensávamos ser. Ele pode, ele faz.